Olá, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo envolvendo aí a HQ de Direito Penal, e o assunto de hoje são os princípios do direito penal. Inclusive, os princípios do direito penal eu considero um dos assuntos mais fáceis aqui dentro do estudo do direito penal. E para a galera que está vendo essa aula aqui no YouTube, já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá certo? E para a galera que está assistindo na plataforma, essa aula será um pouco mais longa, porque aqui no YouTube, né, quando eu colocar esse vídeo no YouTube, eu vou apenas mostrar até a parte dos princípios e a norma penal em branco. Já para a galera que acessa o conteúdo lá na plataforma, vocês verão até a parte da lei penal no tempo, tá certo? Então, vamos dar início aqui à nossa aula. Quando os alunos eles chegam na HQ, né, especificamente nessa parte aqui, eles verão que o assunto desse tópico, desse volume aí da HQ, é justamente os princípios do direito penal, como eu já havia mencionado. E aí o que acontece? Os princípios do direito penal, é importante que vocês entendam para que eles servem, tá certo? E é importante também que vocês saibam diferenciar cada princípio, porque é justamente isso que a banca vai cobrar. A banca vai querer saber se você sabe diferenciar um princípio do outro. A banca vai querer saber se vocês sabem, diante de um caso concreto apresentado na questão, se vocês sabem identificar se aquele princípio ali é o da intervenção mínima, se é o da bagatela própria, se é o da bagatela imprópria, se é o princípio da legalidade. Tem vários princípios que veremos aqui nesta aula, tá certo? Então vamos lá. O que são princípios? Princípios é a base de tudo, pessoal. Os princípios eles são fundamentais para aplicação e interpretação da norma. E antes de dar início ao estudo do princípio de maneira específica, cada um, eu vou fazer um exemplo aqui, vou apresentar um exemplo para vocês verem na prática como é que funciona essa questão da aplicação das normas com base nos princípios, a interpretação das normas com base nos princípios, para vocês terem ideia da relevância, que os princípios eles ajudam na integração das normas. E veja só, pessoal, o legislador, quando ele está criando as leis, ele não consegue prever todas as situações englobando aí a vida e sociedade, porque a vida e sociedade ela é dinâmica e tudo mais, e nem sempre o legislador, na grande parte das vezes, na grande maioria das vezes, ele não vai conseguir acompanhar o ritmo da sociedade. E é aí que entra o princípio, os princípios, eles vão ajudar o legislador, até o judiciário mesmo, no momento da aplicação, na interpretação das normas, tá certo? Exemplo prático aqui. Quando o indivíduo ele furta alguma coisa, vamos levar em consideração o crime de furto, por exemplo, o crime de roubo também. Quando ele realiza essas condutas, tem uma lei lá, tem um dispositivo, um artigo dentro do Código Penal dizendo que aquilo ali é crime, certo? Certo. Quando ele mata alguém, tem lá no Código Penal dizendo que aquilo ali é crime. Quando ele comete algum crime contra a administração pública, tem lá dentro do Código Penal previstas situações que se encaixam como crimes contra a administração pública. Aí tem os crimes contra a dignidade sexual, crimes contra o patrimônio, contra a liberdade. Tem um monte de crime, certo? E eles preveem o quê? Diversas condutas que o Estado ele pune com todo o rigor da lei, porque essas condutas elas lesionam bens jurídicos importantes para a humanidade. Só que veja só, antes mesmo de você pensar nesses dispositivos, vocês precisam pensar no seguinte: quando vocês chegam no Código Penal, logo no primeiro artigo do Código Penal está escrito assim: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Quando vocês batem o olho nesse dispositivo, vocês já percebem que o legislador, o Estado, ele não pode prender uma pessoa usando a justificativa de um crime se não tiver um dispositivo dizendo que aquilo é crime. Isso, meus amigos, é nada mais, nada menos que o princípio da legalidade. Logo no primeiro dispositivo do Código Penal, já temos um princípio que iremos estudar aqui nessa aula. Ele prevê, só vai ter crime se a lei disser que é crime. Se ele não estiver dizendo lá na lei que é crime, não é crime, acabou-se. Tá certo? Princípio da legalidade. Inclusive, dentro do princípio da legalidade, tem outros subprincípios, desdobramentos que também veremos aqui, tá certo? Entendeu, né? Temos ali o princípio da legalidade, ele é bem mais amplo, ele abrange muito mais situações, dizendo que para ter um crime tem que ter uma lei dizendo. Aí vem vários dispositivos, vem homicídio, furto, tudo tipificando os comportamentos como crime, para que o Estado possa punir. Fechou? Entendendo isso, vamos agora ver aqui as cenas da HQ para que possamos dar andamento à nossa aula. Logo aqui no início, o aluno, inclusive aqui, deixa eu voltar aqui. O nome dele é Isaac, tá? Esse é o aluno Isaac. Quem adquiriu o HQ sabe que existem vários personagens dentro da HQ, tá certo? Ele menciona aqui que ele tem que estudar, porque os pais dele confiam nele, ele não pode decepcionar os pais dele. Ele fala que tem muita coisa para estudar.
Aí ele menciona que vai ser tranquilo, que a HQ ela é intuitiva. Aí ele menciona aqui no final também que irá ler em voz alta para manter o foco. É aí que os alunos, quando estão lendo a HQ, eles vão se deparar, já a partir dessa página aqui, com o estudo dos princípios do direito penal. Aí o aluno Isaac, ele diz o seguinte: vamos começar pelos princípios do direito penal. Princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. Esse balãozinho que vocês estão vendo aqui é o pensamento do Isaac. Ele está pensando o quê? Esse primeiro princípio é de boas. E de fato, pessoal, princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. A criação do crime deve ser pautada pela proibição de comportamentos que de alguma forma exponham a perigo ou lesionem valores concretos essenciais para o ser humano. Aí ele coloca aqui, por exemplo, a vida. O Código Penal pune quem mata, artigo 121. Aí ele colocou aqui o pensamento dele, né? Uma questão com esse princípio, eu não erro. Pessoal, princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. O direito penal, ele vai proteger bem jurídico. Bens jurídicos são coisas importantes para a humanidade. Então, é coisas que têm uma proteção legal, tá certo? Aí ele destaca aqui, nesse balãozinho que é mais importante no que diz respeito a esse princípio, que quando o Estado, né, o legislador, está criando o crime, ele deve levar em consideração a proibição de comportamentos que, de alguma forma, ele acabe violando algum bem jurídico, ou, pelo menos, colocando em perigo esse bem jurídico, tá certo? Seja você lesionando, só colocando em perigo determinados bens jurídicos, que vamos estudar na parte especial do Código Penal, dentro da HQ. Tem vários exemplos que eu vou apresentar lá. Se o indivíduo ele coloca esses bens jurídicos em perigo ou lesiona esses bens jurídicos, vai depender de cada crime, tá certo? Cada crime tem sua configuração, tem suas elementares, tem as formas de você consumar aquele delito. Vocês têm que ter sempre isso na mente de vocês, tá certo? Em linhas gerais, o Estado vai se preocupar no que diz respeito à matéria penal em proteger os bens jurídicos. A vida é um bem jurídico, logo, no artigo 121, o Estado pune quem mata alguém. Fechou? Acabou-se. Primeiro princípio, tá certo? Aí eu coloquei aqui um exemplozinho envolvendo crime de homicídio. Aí ele fala, ainda sobre o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos, tá? Quando ele mudar de princípio, ele vai mencionar, o personagem vai mencionar. O legislador não pode utilizar o direito penal para, por exemplo, criminalizar o exercício de uma religião específica, mas sim para a proteção dos bens jurídicos. Isso é o que determina o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. Acabou-se. Isso aqui é até interessante, pessoal. Por exemplo, o Estado não pode chegar e dizer, vou criminalizar religião X. Eu não vou mencionar nome de religiões aqui, tá certo? Porque eu não gosto muito de puxar as aulas para esse lado, tá certo? Aí vamos lá com o Estado, vou criminalizar a religião X. O Estado não pode simplesmente criminalizar essa religião, tá certo? Vou criminalizar esse comportamento aqui que diz respeito a um estilo de vida, algo do tipo. Não pode. Agora, veja bem, o Estado também não pode permitir que uma pessoa, usando o argumento que tem uma religião X ou que tem um estilo de vida X, usando esse argumento, queira lesionar bens jurídicos. Tá certo? Eu não posso defender uma ideologia que, de alguma forma, ela acabe gerando danos a bens jurídicos como vida, liberdade. Eu não posso seguir isso e dizer que isso é meu direito e o Estado não pode criminalizar. Eu não posso fazer isso. Tá certo? Dentro aqui do Estado Democrático de Direito Brasileiro, nós temos uma questão envolvendo muito essa compensação das coisas. Todo mundo fala que todo mundo tem direito disso, disso, aquilo, mas e meu direito disso. É aquela coisa, seu direito ele vai até onde você não viola o direito do outro. De maneira bem coloquial aqui, bem comum, para vocês entenderem a linguagem, tá certo? Não vou estar puxando muito também esse lado jurídico da coisa, só quando for exigido no que diz respeito a questões de prova, que tem termos técnicos que, obviamente, vocês precisam saber identificar. Por outro lado, tem termos que vocês não vão precisar, tá bom? Aí vamos continuar. Aí vem aqui, próximo princípio. Aí ele coloca, próximo princípio é o da intervenção mínima. Ele até brinca aqui, esse também é fácil. O direito penal só deve ser aplicado quando é estritamente necessário. Esse é o caráter subsidiário do direito penal, vamos já entender, tá certo? O direito penal é voltado para os casos de relevante lesão, perigo de lesão, o bem juridicamente tutelado, caráter fragmentário. Então, quando os outros ramos do direito não são suficientes, o direito penal é, por assim dizer, ativado. Isso é o que diz o princípio da intervenção mínima. Veja só, pessoal, esse princípio da intervenção mínima, ele cai bastante, porque tem gente que confunde ele com outros princípios. Veja só, o direito penal, ele é um dos ramos jurídicos existentes, tá certo? Tem um direito civil, tem um tributário, o administrativo, o constitucional e tudo mais. O direito penal, ele tem um diferencial em comparação com esses outros ramos jurídicos, que é justamente a punição. Ele é conhecido por ter uma punição muito mais severa em comparação com os outros ramos jurídicos. Tanto que, aqui no Brasil, levando em consideração o Brasil, a punição no que diz respeito à matéria penal, quando você viola, você comete um crime ali, é a prisão. Tem a exceção, a questão do devedor de pensão alimentícia, que não vem ao caso aqui, mas em linhas gerais,
quem vai prender, quem vai fundamentar a questão de uma prisão é o direito penal. E por ele ter uma punição muito mais severa em comparação com os outros ramos jurídicos, consequentemente, ele vai ser aplicado somente quando for estritamente necessário. Ele não vai ser aplicado em qualquer situação. Tem que haver ali um dispositivo prevendo como crime, você tem que consumar aquele crime ali, tem que preencher todos os requisitos, aí entra aí os substratos do crime, que veremos mais a seguir, para que o indivíduo ele possa ser punido por ter cometido esse delito, tá certo? Então, veja só, o direito penal só vai ser aplicado quando estritamente necessário, ou seja, quando, em último caso, as outras esferas jurídicas forem insuficientes para punir uma situação que envolva um crime, por exemplo, obviamente, por isso que ele tem esse caráter subsidiário. Basicamente, ele vai ficar ali na contenção, ou os outros ramos jurídicos não conseguiram, eu que vou agir aqui. Basicamente, entenda dessa forma. Vai ajudar vocês a lembrarem desse princípio da intervenção mínima aqui, tá bom? Aí menciona aqui também, que ele tem um caráter fragmentário. Aqui também já entra até um outro princípio também, o princípio da fragmentariedade, onde o direito penal ele pega situações, condutas específicas para criminalizar, ele não sai criminalizando tudo, tá certo? Tem uma lesão aqui contra o corpo de uma pessoa, vamos botar lesão corporal. Esse comportamento aqui eu vou punir, que tá ferindo um bem jurídico importante, a integridade física das pessoas. Tem um comportamento aqui que mata uma pessoa, que põe fim à vida de uma pessoa. Que é homicídio, então vou ter que punir, porque a vida é um dos bens mais importantes para a sociedade, sem a vida não tem nada. Então tem que vir o direito penal aqui para punir. Beleza? Aí entra esse caráter fragmentário dele, entendeu? Que ele vai pegar comportamentos mais graves para punir, ele não vai sair punindo tudo, tá bom? Aí vem, no final, ele finaliza, que já, só esses 4 quadradinhos aqui, pessoal, é o princípio da intervenção mínima, entendeu? Inclusive, esse princípio de intervenção mínima, ele é conhecido como ultima ratio. O direito penal ele só vai ser ativado, ele coloca aqui, ativado em último caso, intervenção mínima, tá bom? Aí vamos lá. Aqui o personagem fica brincando, tipo, tô com sono, mas tô curtindo, vamos para o próximo princípio. O próximo, é o da insignificância, que também é conhecido como bagatela própria. E lembre disso, porque também vai existir lá na frente, vamos ver lá na frente, o princípio da bagatela imprópria. Esse princípio da insignificância, pessoal, ele é bem corriqueiro em provas de concurso, por conta de alguns vetores que o Supremo Tribunal Federal, ele estabeleceu para que possamos identificar situações em que esse princípio será aplicado. Vamos entender isso aqui na prática. O princípio da insignificância pode ser entendido como um instrumento de interpretação restritiva do tipo penal. Ele elimina a tipicidade material. Quando estudarmos substratos do crime, eu vou aprofundar muito mais nisso daqui, mas já nessa aula vocês vão entender um pouquinho, tá certo? Sendo formalmente típica a conduta e relevante a lesão, aplica-se a norma penal. Havendo somente a subsunção legal desacompanhada da tipicidade material, a aplicação da norma deve ser afastada, pois estará o fato atingido pela atipicidade. Professor, eu não entendi nada. Relaxa que a próxima parte você vai entender tudo. Ele até menciona aqui o personagem, precisa saber o que é a subsunção legal. Vamos ver o que é. Subsunção legal é o processo de verificação se uma situação da vida real corresponde exatamente à descrição feita pela lei. Exemplo, eu matei uma pessoa. Nesse caso, a situação da vida real corresponde exatamente à descrição feita pela lei no artigo 121 do Código Penal. Temos o homicídio. Eu uso muito homicídio porque ele é bem simples, ele é um artigo bem pequeno, fica bem mais fácil de exemplificar. Isso também seria a tipicidade formal. É o encaixe da minha conduta ao comportamento proibido pela lei. Tem o artigo 121 aqui. E eu fiz um comportamento que se encaixa nesse artigo 121. Eu tirei a vida da pessoa. Houve um encaixe, subsunção legal. Meu comportamento, meu comportamento corresponde exatamente à descrição feita pela lei. Subsunção legal. E tipo aqui, pessoal, cadê? Que eu menciono o tipo aqui, O tipo penal nada mais é do que basicamente o crime. É a descrição ali do crime. Tá certo? Artigo 121, ali o tipo penal do homicídio. Tá certo? É aí que entra a questão dos termos técnicos e vocês precisam saber o que significa esses termos técnicos, tá certo? Aí eu falo aqui também, isso também seria a tipicidade formal. Lembre-se que o conceito de direito penal, ele gira em torno de 3 aspectos, formal, material e sociológico, basicamente, tá? Existem outras situações, mas basicamente vocês precisam entender esses 3. Onde formalmente o direito penal ele é o conjunto de normas. Por quê? Essas normas vão estabelecer quais situações o Estado vai poder punir quando forem realizadas no campo material, o comportamento em si. Como eu já falei,
no vídeo anterior, tá certo? É aí que entra a questão da subsunção, do encaixe, da conduta, com a descrição prevista na norma, tá bom? Aí vamos lá, ó. Aí ele fala aqui o personagem, esse negócio de material e formal é um saco, vocês vão ouvir isso muito, então vá se acostumando, que direito penal é cheio disso aqui, de material e formal, tá bom? Aí ele fala, a tipicidade material, por outro lado, vai além do simples encaixe. Lembra que eu falei do encaixe, né? Vamos já entender isso. Da conduta na lei, que é a tipicidade formal. Ela analisa se o fato realmente causa uma lesão ou perigo de lesão relevante ao bem jurídico protegido pela norma penal. Professora, vamos lá. Ó, tipicidade formal, subsunção legal. Meu comportamento encaixou na descrição prevista em lei. Só que existem situações que eu vou realizar aquele comportamento previsto em lei, só que no campo material não vai ter acontecido nada de forma expressiva. Professora, como assim? Tem até um exemplo que eu vi, eu não lembro se foi numa doutrina de algum autor específico, tá certo? Quando eu estava estudando, né, na época. Mas imagine o seguinte, imagine que você está com o seu carro, você está saindo da sua casa, você abre a garagem ali e você começa a sair com o seu carro. E você não vê que a sua vizinha está passando pela frente da garagem da sua casa. E aí, quando você dá uma ré com o seu carro, você acaba acertando a sua vizinha. Só que quando você acerta a sua vizinha, você não causa nenhum tipo de lesão grave nela. Imagine que você só arranhou um pouquinho com o seu carro, né, o para-choque do seu carro. Você arranhou um pouco o joelho da sua vizinha. Um arranhão pequenino, tá certo? Sem expressão nenhuma. Se nós observarmos no ponto de vista legal, eu cometi uma situação típica formalmente? Sim. Professora, que situação? Lesão corporal. Eu lesionei o corpo dela. O meu comportamento se encaixou em uma norma prevista no Código Penal. Eu não lembro se é o artigo 129 agora, que envolve as lesões corporais. Eu acho que é, mas eu não tenho certeza, viu? Aí imagine que houve esse encaixe. Eu cometi uma conduta que está prevista em lei como crime, só que materialmente esse comportamento ele foi expressivo. Eu realmente quis lesionar a minha vizinha? Não. Não foi expressivo. Aí me diga, o Código Penal, ele vai pegar aquele artigo, nós vamos pegar aquele artigo do Código Penal e aplicar nesse caso? Não. É por isso que os princípios eles ajudam na interpretação e aplicação das normas. Porque se o Código Penal, se o legislador, ou no caso o judiciário nesse caso, né, ele fosse aplicar o artigo da lesão corporal em qualquer tipo de situação, esse cara aí que estava saindo da casa dele, da garagem, e apenas arranhou sem querer o joelho da vizinha dele, ele ia sofrer uma punição severa em comparação com o comportamento dele. Tem gente que pode pensar, professora, mas ele foi negligente, imprudente, tudo mais. Aí já são outros 500. Só que de maneira material, pessoal, a lesão não foi expressiva. Ele não queria, ele não estava fazendo nada ilegal, ele estava saindo da casa dele. Entende? E é justamente nesse contexto que o princípio da bagatela própria, ou o princípio da insignificância, ele é aplicado. Porque existe uma situação que ela não é relevante no campo de vista material. Aí como é que isso cai em concurso, professora? Eu já vi umas 500 questões assim. O princípio da significância elimina o aspecto material da tipicidade, certo ou errado? Certo, ele elimina esse aspecto material da tipicidade. Se disser formal, está errado. O que ele elimina é justamente o aspecto material. A conduta ela é típica formalmente, porque você teve esse encaixe, lembre-se, formal, encaixou, só que no campo material ali, da lesão em si, ela não foi expressiva. Então, ela é atípica materialmente. Nesse caso aí, a aplicação da pena não vai acontecer. De maneira bem genérica aqui, tá certo? Para eu falar com total segurança, tem que ver o caso concreto. E existem vários casos que veremos, inclusive, no bloco de questões envolvendo esse princípio da insignificância. Aí vamos passar aqui nessa página. Ó, ele até fala aqui, ó, mais coisas para lembrar. Existem requisitos para a aplicação do princípio de significância conforme o STF. Aí eu coloquei até em cores diferentes para vocês identificarem com maior facilidade. Ó. A mínima ofensividade da conta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. São 4 requisitos. Professor, eu tenho que lembrar dos 4? Tem. O que tem de questão perguntando qual é o vetor aqui, quais são os requisitos que está faltando para preencher o da significância, vocês não têm noção. São muitas questões, não são poucas. Eles às vezes trocam aqui os termozinhos, mistura esses requisitos aqui com requisitos de outras situações. Por isso que vocês precisam saber, tá certo? Vocês precisam memorizar isso aqui. Por isso eu coloquei até em cores diferentes para vocês terem maior destaque, tá bom? Aí vamos lá. Ó. No caso do princípio de significância, pode até haver subsunção, que é aquele encaixe.
mas a conduta é materialmente atípica. Ou seja, o dano é tão pequeno que não causa lesão relevante ao bem jurídico, faltando tipicidade material. Afinal, o fato é formalmente típico, porém materialmente atípico, logo não há crime. Tá certo? Exemplo, eu coloquei um exemplo aqui, ó. João, sem antecedentes criminais, subtrai uma barra de chocolate de R$ 5 no supermercado. O produto foi imediatamente recuperado e devolvido ao estabelecimento sem qualquer prejuízo relevante. A ação de subtrair um bem de valor irrisório, sem violência ou grave ameaça, revela baixa ofensividade. A conduta não representa risco concreto à sociedade, trata-se de um ato isolado e sem impacto coletivo, trata-se de fato de pequena monta, sem sofisticação ou planejamento, praticado por agentes sem antecedentes. O bem foi recuperado de imediato, sem prejuízo material significativo ao patrimônio da vítima. Todos os 4 requisitos do STF foram observados no exemplo de João. Entendeu? Peguei um caso aqui e coloquei aqui, encaixando com esses requisitos aqui. Tem todas essas condições aqui, vocês precisam memorizar. Pessoal, às vezes, quando eu estou lendo, o meu sotaque não ajuda muito. Eu tenho um sotaque muito forte. E aí, às vezes, eu tenho algumas palavras, até às vezes falo rápido. O pessoal, professora, fala mais devagar. Só que é costume, é o meu sotaque, é a minha forma de falar. Tá certo? Mas vamos lá. Apesar do fato ser formalmente típico, furto, ele é materialmente atípico, pois carece de relevância para o direito penal. Assim, aplica-se o princípio da insignificância, levando ao reconhecimento da tipicidade material, como já falei, e, portanto, à exclusão do crime. Agora, vamos ver o que é essa tal de bagatela imprópria. Sei que é o princípio da insignificância, sei que o princípio da insignificância é o da bagatela própria, então, o que seria essa imprópria? Lembre-se, um bizuzinho para vocês. A bagatela própria, a insignificância, ela torna atípica o aspecto material da situação, tá certo? Do crime lá. Do crime que não chega a ser crime, né? Que vai ser atípico materialmente. Mas vocês entenderam. Tem o aspecto formal preenchido ali, mas materialmente não tem esse aspecto preenchido, tá certo? Aí vamos lá. O princípio da bagatela imprópria ocorre quando o crime existe, mas não há necessidade de punição. Professora, como assim? Ele se fundamenta na parte final do artigo 59 do Código Penal, pessoal, que estabelece que a pena ela deve ser necessária e suficiente. Existem situações, pessoal, que a pena ela não é necessária e muito menos suficiente. O princípio da bagatela imprópria é uma causa de excludente da punição. É aqui que entra outra situação que é um bizu para vocês. Vai ter questão que vai querer que vocês diferenciem a bagatela própria da imprópria. A bagatela própria ela torna atípica materialmente a conduta, né, o ato lá. Já a bagatela imprópria, ela exclui a punição, ou pode vir como punibilidade. Tenha isso em mente, que eu já vi muitas questões também, tá certo? Aí vamos continuar a leitura. Ó. O princípio da bagatela imprópria é uma causa excludente da punição concreta do fato, ou seja, de dispensa de pena, ao contrário da própria, vinculada à insignificância. A imprópria nasce relevante ao direito penal, ou seja, a própria, pessoal, ela não nasce relevante. A lesão já é irrelevante, porque materialmente ela é atípica. Já no caso da imprópria, a lesão, ela tem relevância. Professora, como assim? Vai ter situações que o indivíduo ele vai cometer ali o crime, seja de maneira principalmente culposa, né? Vou trazer um exemplo. E aí, em virtude disso, ele no final do processo vai ter um processo, porque a conduta dele tem uma relevância, tá certo? Só que no final do processo, o juiz ele vai entender que a pena ela não é necessária. Aí vamos aqui, ó. Assim, a chamada infração bagatelar imprópria é aquela que no primeiro momento configura um fato penalmente relevante, já que há desvalor da conduta e do resultado, mas que, analisar as circunstâncias do caso concreto, revela-se desnecessária a aplicação de qualquer pena, pois a intervenção estatal mostra-se excessiva e sem utilidade prática. Professor, um exemplo. Eu já vi um exemplo que é muito comum, que é do pai que, por conta de uma inobservância do dever de cuidado dele, ele acaba perdendo o filho. Pelo fato de ele perder o filho, aquele impacto é muito grande na vida dele. Em virtude disso, o juiz ele pode entender que não é necessária a aplicação da pena. Esse é um dos exemplos que eu já verifiquei. Só que existem outros institutos que podem ser aplicados a esse caso. Mas também é uma situação que você pode aqui observar no que diz respeito ao princípio da bagatela imprópria, tá bom? Então tenha sempre isso em mente. Dificilmente esse exemplo vai cair. Para ser sincero, eu nunca vi uma questão caindo desse exemplo. O que eu vejo muito é a descrição da situação. Por exemplo, tem uma situação que o magistrado ele considera que a pena não é necessária. Aí você já fique de olho, porque provavelmente vai ser a bagatela imprópria aí, se estiver mencionando
a bagatela imprópria na questão, obviamente. Vocês têm que se atentar ao que é a questão. Se nós não sabemos o que a questão quer, se eu não sei, eu não posso dizer aqui que vai ser aplicada a bagatela imprópria, tá certo? Por isso que eu sempre digo nas aulas, pessoal, eu gosto de dar exemplo, só que quando vocês forem resolver a questão, eu não sei o que vai estar passando lá, obviamente. Então, às vezes dou um exemplo que às vezes não vai ter na sua prova, tá certo? E é totalmente comum, isso não acontece só comigo, acontece com todos os outros professores. Nós passamos os exemplos, tá certo? Para vocês fixarem o conteúdo, só que esse exemplo ele pode não cair, tá certinho? Então, vamos lá. Continuando, aqui já finalizo da bagatela imprópria, tá, pessoal? Sempre que você vê bagatela imprópria, só para finalizar, é uma situação que ela nasce relevante, só que o juiz ele considera desnecessária a aplicação da pena. Ela elimina a punibilidade, já a própria elimina, né, a questão ela torna a conduta atípica materialmente, a conduta ele é atípica materialmente. Tá bom? Próximo princípio, o princípio da adequação social. Segundo esse princípio, uma conduta amplamente aceita pela sociedade não poderá ser considerada típica pelo direito penal. Trata-se, assim, de causa supralegal da exclusão da tipicidade material. Tatuagens e piercings, em tese, envolve a produção de uma lesão no corpo de outra pessoa, o que, mesmo sem com o consentimento, poderia configurar o crime de lesão corporal. Você não está lesionando o corpo? Contudo, essas práticas não são tratadas como ilícitas, pois o princípio da adequação social afasta sua tipicidade, reconhecendo que se tratam de comportamentos socialmente aceitos, incorporados à vida cotidiana. Eu até vi um exemplo uma vez envolvendo esse princípio da adequação social, pessoal, da mãe que coloca o brinco na filha pequena. Sabe quando a bebezinha nasce e os pais gostam de colocar o brinquinho e tudo mais? Então, você não está causando uma dor na bebê, ela não está lesionando o corpinho dela? Só que isso é aceito socialmente. Entendeu? Por isso que essa adequação social, ela também é uma causa, né, que exclui a tipicidade material. Tá bom? E vai mais uma vez. Para você saber se vai ser aplicada a ela a bagatela própria, precisamos saber o que a questão ela está pedindo. E antes de partir para o próximo princípio aqui, eu vou tomar uma água, tá, pessoal? Continuando, pessoal. Próximo princípio, aqui já terminou, tá? Da adequação social. É nulo crime sine action. Professora, como assim? Ó, e vamos para mais um princípio. Dessa vez, o princípio da exteriorização ou materialização do fato. Só podem ser punidas condutas humanas concretas e voluntárias, o ato, e não pensamentos, intenções, personalidade ou estilo de vida do autor. Em síntese, as pessoas devem ser punidas pelo que fizeram e não pelo que são. Ressalta-se que o ordenamento penal brasileiro adotou o direito penal do fato, mas ainda leva em conta as circunstâncias relacionadas ao autor na fase de aplicação da pena do crime, né, como ocorre, por exemplo, na análise dos antecedentes criminais. Professora, como assim? Temos aqui o princípio da exteriorização ou materialização do fato. Para você ser punido, você tem que externalizar. Você tem que exteriorizar. Professora, como assim? Imagina você está pensando, nossa, eu queria fazer isso e isso. O Estado pode punir isso daí? Não pode. Primeiro que está dentro da sua cabeça. O Estado não tem nem como adivinhar o que está na sua cabeça. Você tem que fazer alguma coisa para o Estado chegar e punir você. E essa coisa que você faz tem que estar prevista em lei. Entende? Não adianta, eu quero lesionar fulano. Vou fazer isso com fulano, isso e aquilo. O Estado não vai punir isso até você chegar e até fulano tentar fazer alguma coisa com fulano. Tá certo? Esse princípio aqui é bem tranquilo. Tá, pessoal? Eu vejo ele cair bastante. E normalmente, pelo menos a galera que estuda comigo, não erra questões envolvendo esse princípio da exteriorização ou materialização do fato. Tá bom? Aqui nessa parte eu coloquei isso aqui, ó. Em síntese, as pessoas devem ser punidas pelo que fizeram e não pelo que são. Porque o ordenamento jurídico brasileiro, ele adotou o direito penal do fato. Você vai ser punido pelo que você está fazendo, não pelo que você é. Só que no momento da aplicação da pena, o juiz ele vai levar em consideração os seus antecedentes criminais. Ele vai verificar a sua vida aí anterior, tá certo? Para ver se não tem algum tipo, se você já cometeu algum delito e tudo mais, que pode afetar aí a aplicação da pena, tá bom? É só um adendo, porque eu já vi uma questão falando assim, o ordenamento jurídico, o ordenamento penal brasileiro não adotou o direito penal do fato. Já vi questões trabalhando isso. Ele adotou o direito penal do autor. Não, ele adotou o direito penal do fato, tá bom? Vamos para o próximo princípio. Mais um princípio, desta vez, é o princípio da legalidade. Isso aqui é a parte mais longa dos princípios, tá, pessoal? Porque esse princípio da legalidade, ele tem os desdobramentos, como eu já mencionei. Ó, ele está previsto no artigo 5º da Constituição e também no Código Penal. E ele diz o seguinte, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Já no Código Penal, ele tem uma configuraçãozinha, uma escrita diferente. Ele está assim, ó. Não há crime se na anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Veja só.
Aqui no Código Penal, esse princípio, na Constituição, esse princípio da legalidade, ele destaca que para uma pessoa ela ser obrigada a fazer alguma coisa, a lei tem que dizer isso, assim como para ela deixar de fazer alguma coisa. E aí o Código Penal, seguindo, né, os princípios da Constituição Federal, ele também estabelece que para haver o crime, tem que haver uma lei dizendo, um dispositivo de lei dizendo que aquilo ali é crime. Isso aqui nós já trabalhamos no início dessa aula, tá certo? Aí o Isaac, ele menciona, ó, o princípio da legalidade representa uma efetiva limitação ao poder estatal de interferir na esfera das liberdades individuais, assegurando que ninguém será punido sem que sua conduta esteja previamente definida na lei como crime. E o princípio da legalidade, ele possui 3 fundamentos básicos, né, que é o político, democrático e o jurídico. Antes de passar por esses fundamentos, eu quero fazer uma breve explanação aqui envolvendo o aspecto histórico desse princípio da legalidade. Antes, pessoal, quando eu digo antes, é há séculos atrás, tá certo? Era comum que as pessoas elas fossem punidas com a prisão ou até mesmo com a morte, sem haver uma lei dizendo que aquele comportamento que ela cometeu fosse um crime. E também existiam situações de pessoas que cometiam um comportamento, só que os líderes na época, os imperadores, os reis não gostavam e simplesmente mandava punir aquele cara, arrancar a mão dele, torturá-lo, aprisioná-lo, matá-lo. Tá certo? Em virtude disso, com o surgimento do Estado de Direito, né, a legalidade ela passou a ser soberana aqui dentro, basicamente. De maneira bem coloquial. Por quê? Porque até os servidores públicos, até os políticos, todo mundo deve obediência à norma. A norma é quem manda em tudo aqui. A norma é quem estabelece uma convivência pacífica, ou pelo menos tenta estabelecer, né, manter essa convivência pacífica entre os seres humanos. Por isso que esse princípio da legalidade, com o passar do tempo, ele se tornou o princípio basilar de qualquer nação. Tem que ter uma lei dentro de uma nação para organizar seu povo dentro de um determinado território. Tá certo? Por isso que esse princípio ele é muito importante. E aí tem aqui os fundamentos dele. Ó. Tem o fundamento político, onde traduz uma clara exigência de vinculação dos poderes, os 3 poderes, né? Executivo, judiciário, tem também o legislativo, as leis formuladas de maneira abstrata e geral, impedindo o exercício arbitrário do poder punitivo estatal. Esse é um dos fundamentos políticos, esse é o fundamento político do princípio da legalidade. Ó, todos os outros 2 poderes, além do legislativo, obviamente, eles devem ser vinculados, os atos deles, ao que diz a lei. Eles não podem agir de qualquer forma. Eles não podem utilizar o poder do Estado para fazer o que bem entender. Não. Eles só podem fazer aquilo que a lei está determinando, tá certo? Aí vejam só. O outro fundamento é o democrático. Ele reflete o respeito ao princípio da separação dos poderes, atribuindo aos representantes do povo, né, o parlamento, a função de elaborar as leis penais. Os representantes do povo é justamente o parlamento, os legisladores. E temos também o fundamento jurídico. Garante que a lei prévia, certa e clara produza importante efeito de intimidação, prevenindo condutas delitivas e assegurando segurança jurídica aos cidadãos. Imagine que não tivéssemos uma lei clara, certa e objetiva dizendo o que pode e o que não pode ser feito, o que é crime e o que não é crime. Estaríamos vivendo num estado com insegurança jurídica. Poxa, será que esse comportamento meu é crime mesmo? Se fosse uma lei mais subjetiva, entende? Não pode ser subjetiva. A lei penal, principalmente a lei penal, todas as leis, mas a lei penal ela tem que ser clara, certa e objetiva. E tem que ser prévia. Ela tem que ser anterior ao comportamento. Não tem como você cometer um comportamento hoje, aí vai surgir uma lei amanhã que vai dizer que esse comportamento seu é crime, então você cometeu ontem e você vai ser punido com base na lei que ainda vai ser aprovada. Não existe isso, tá certo? Próximo princípio, ó. O personagem até brinca aqui, ó. Caramba, esse princípio da legalidade é muito importante. Resumindo, é necessário que exista uma lei para definir determinado comportamento como crime. Exatamente. Aí no pensamento dele ele diz: vamos ver os desdobramentos. Primeiro desdobramento, né? Ó, o princípio da legalidade penal se desdobra em 6 subprincípios, que especificam o seu conteúdo e reforçam a proteção do indivíduo contra o arbítrio estatal. Ó, primeiro princípio da reserva legal. A infração penal só pode ser criada por lei em sentido estrito, ou seja, lei complementar ou lei ordinária, isso aí tradicionalmente falando, tá, pessoal? Normalmente esses 2 tipos de lei que tratam aí do direito penal. O que é que nós observamos já aqui nesse primeiro desdobramento? Existe o princípio da legalidade e dentro do princípio da legalidade tem o princípio da reserva legal, onde ele prevê, né, que somente a lei complementar ou a lei ordinária, tradicionalmente, é quem vai criar uma lei estabelecendo uma conduta
que é crime. Vai estabelecer por meio da lei, dessa lei ordinária, que determinado comportamento é crime. Não é qualquer tipo de lei. Não vai uma medida provisória, por exemplo, dizer que homicídio é crime. Até porque a Constituição até veda isso. Já trabalhamos isso, inclusive, no assunto fontes do direito penal. É aí que entra esse princípio da reserva legal. Ele reserva a lei ordinária, essa lei que estamos falando, a capacidade de criar um dispositivo que determine um comportamento como crime. Tá certo? Esse é o primeiro desdobramento. Aí vem, segundo desdobramento, o princípio da anterioridade da lei penal. A conduta só pode ser punida se a lei for anterior ao fato. Proíbe retroatividade da lei penal mais severa. Isso aqui iremos estudar na lei penal no tempo. Em regra, pessoal, a norma penal ela não retroage. Ela não irá retroagir, exceto se for para beneficiar o agente. Se ela for beneficiar o agente, ela vai retroagir. Tá certo? Isso veremos, como eu já falei, nas aulas seguintes. Terceiro desdobramento. Princípio da taxatividade ou da determinação. É dirigido mais diretamente à pessoa do legislador, exigindo dos tipos penais clareza, como eu já falei, não devendo deixar margens a dúvidas. Não deve ter dúvidas na norma penal. Deve ser claro qual o comportamento que ela proíbe. Tá certo? Vamos para o quarto desdobramento. Não há crime sem lei escrita. Tem que estar escrito em algum lugar que aquele comportamento é crime. Imagina que os legisladores eles legislarem de boca. Ah, isso aqui é crime agora. Não precisa nem escrever em nada. Não tem como, né? Concorda comigo que não tem como, né? Aí vamos lá. Outro desdobramento, o quinto. Não há crime sem lei estrita. Proíbe-se a utilização da analogia para criar tipo incriminador, ou fundamentar ou agravar pena. Lembra que a analogia só pode em bonam partem, não pode em malam partem. Olha ela aqui voltando mais uma vez. Esse desdobramento aqui da lei estrita, ele estabelece que a analogia ela não vai estar criando um novo crime. Ela não vai estar fundamentando ou agravando uma pena. Não tem como. E por último temos aqui esse desdobramento. Não há crime sem lei necessária. Desdobramento lógico do princípio da intervenção mínima, pessoal. Não se admite a criação da infração penal sem necessidade. O Estado não vai, por exemplo, tomar sorvete nas quarta-feiras, durante uma quarta-feira, agora é crime. Toda quarta-feira, quem decidir tomar um sorvete ou ir para lugar X vai ser crime. Tem necessidade de fazer um negócio desse? Não tem. Foi um exemplo muito ruim, mas vocês entenderam, tá bom? E, finalmente, ele fala aqui que acabou os desdobramentos. E o próximo assunto é norma penal em branco. Veja só, pessoal. Nessa parte aqui da HQ, eu finalizo o princípio da legalidade. Existem outros princípios, que vamos já mencionar. Só que eu abro um parênteses para esse novo assunto, que é o princípio da norma penal em branco. Professora, por que você abriu esse parênteses aí no meio dos princípios? Porque essa norma penal em branco tem muita ligação com o princípio da legalidade. E nós iremos entender aqui nessas próximas páginas. E antes de ir, vou tomar mais uma água, tá certo, pessoal? Norma penal em branco. Professor, o que é norma penal em branco? A lei é branca? A norma é branca? Não, peraí. Eu lembro que quando eu estudei isso na faculdade, eu fiquei pensando, oxi, norma penal em branco? Tem uma lei que é branca? Juro a você que eu pensei isso. Não sei se você pensou isso logo a primeira vez que você viu esse assunto, mas eu pensei. Não consegui ver qualquer razão para ter esse nome branco, mas depois eu entendi o motivo. Veja só. A classificação da lei, pessoal, quanto ao conteúdo, ela pode ser completa ou incompleta. Professora, como assim? A senhora disse que tem que ter uma lei específica dizendo que o comportamento é crime, que ela tem que ser escrita, que ela tem que ser clara, objetiva, que ela tem que ser necessária. Tenha calma, rapaz. Veja só. A classificação da lei, ela pode, quanto à norma, né? A classificação da lei, quanto ao conteúdo, no caso, pode ser completa ou incompleta. Tem lei que vai ser completa, pessoal, e tem lei que vai ser incompleta. Só que o complemento dela está em lei. Ela é incompleta no lugarzinho que ela está ali. Só que em outro local existe um pedacinho dela. De qualquer forma, está na lei. Professora, como assim? Vamos entender. Incompleta é a norma penal que depende de complemento valorativo. Ela é conhecida como tipo aberto. Ou normativo. É aí que entra a norma penal em branco. A norma, como eu falei, ela pode ser completa, certo? A completa é relevante pra gente. A relevante pra gente é incompleta. A incompleta tem duas categoriazinhas. Que é justamente a que depende do complemento valorativo, que é conhecida como tipo aberto. Já a norma incompleta, que depende de complemento normativo, é a norma penal em branco. Norma penal em branco é a que depende de complemento normativo. Vamos entender agora o que é norma penal em branco. A norma penal em branco é aquela cujo preceito primário, a descrição da conduta proibida ou imposta, não é completa.
dependendo de complemento normativo proveniente de outra disposição legal. E ela se divide em tipos. Eita, professor, tem mais divisões? Tem mais divisões. Infelizmente, os nomes não são legais para as divisões delas, tá? Ó, a norma penal em branco própria é conhecida como heterogênea, ou também em sentido estrito, ou heterogênea, no caso, né? Ela tem esse nomezinho e esse nomezinho. A norma penal em branco própria, ela tem esse nome ou esse nome. E o seu complemento normativo não emana do legislador, mas de fonte normativa diversa. Exemplo, a lei de drogas é complementada pela portaria do Ministério da Saúde, Poder Executivo. Professora, não entendi. Vamos lá entender esse negócio agora. A norma penal em branco tem um preceito primário incompleto. Ele não é completo. Professor, o que é preceito primário? Vou pegar um exemplo do homicídio. Artigo 121, não tem ali dizendo que é homicídio matar alguém? Esse é o preceito primário. É a conduta que é proibida pela lei. Acabou, esse é o preceito primário. Professor, aí mas tem algum outro preceito? Tem, o secundário. O secundário é a pena. Abaixo do 121 não tem lá a pena, depois do parágrafo 1º, senão já vem a pena. Então, aquilo ali é o secundário. Basicamente, a pena imposta é o preceito secundário. O preceito primário é a conduta descrita e o secundário é a pena para essa conduta descrita no preceito primário. Acabou. É incrível como os doutrinadores gostam de colocar uns nomezinhos complicados para definir as coisas, né? Mas é isso aí que temos, então precisamos aprender. Aí vamos lá. No caso da norma penal em branco, o preceito primário, a descrição é incompleto. E ela se divide em dois tipos. Esse aqui é o primeiro tipo, tá, pessoal? Que é justamente a norma penal em branco própria, ou heterogênea, ou em sentido estrito. No caso dessa norma penal em branco heterogênea, pessoal, o complemento dela não emana do legislador. Não é o legislador que cria as leis? Não é o legislador que criou a lei de drogas? Foi, professora, foi o legislador que criou a lei de drogas. Só que o legislador, quando ele criou a lei de drogas, ele não definiu dentro da lei de drogas o que é droga. E aí, como é que faz? Porque se não tiver uma definição do que é droga, o judiciário, os policiais podem prender qualquer coisa que eles considerem como droga. Ah, eu não sei o que é droga, então tá, isso aqui, essa substância vai ser droga agora. Isso aqui vai ser droga. Não. Alguém tem que dizer. E é aí que entra a portaria do Ministério da Saúde. Ela estabelece uma lista, tem uma lista do que é considerado droga. Essa portaria ela é emanada do legislador? Não, ela é emanada do executivo. Ou seja, fonte normativa diversa. Aqui, a produção da norma, né, no caso da lei de drogas, foi feita pelo legislador, mas quem define o que é droga não é o legislador, é uma portaria emanada pelo Poder Executivo. Acabou-se. Norma penal em branco, própria ou heterogênea. É heterogênea, eu gosto de lembrar assim. Quando eu vejo heterogênea, eu penso diferente. É porque isso aí tem a ver com aulas de química, não sei se vocês vão lembrar agora. E eu nem vou mencionar porque eu também não lembro direito, mas eu sei que eu lembro dessa forma. Ó, a norma penal em branco heterogênea eu penso em diferente, coisa diferente que não se mistura. Aí eu penso, executivo é uma coisa, legislador é outra. Não se mistura o executivo com o legislativo. É assim que eu lembro da norma penal em branco própria ou heterogênea. Porque tem uma fonte normativa diversa diferente que vai definir o que é a droga. Enquanto a lei de drogas estabelecida foi criada pelo legislador. Ponto, acabou-se. Professora, só isso. Só isso. Essa é a norma, norma penal em branco heterogênea. Professora, cai muito concurso? Não. Não cai. É muito difícil, pelo menos para mim, eu procurei bastante encontrar questões sobre norma penal em branco. Principalmente em carreira policial. Agora, se você vai para uma magistratura, você vai para um concurso de promotor, você vai para um concurso de TJ, envolvendo analista, alguma coisa assim, aí eu já vi umas questõezinhas. Mas em concurso policial, principalmente militar e civil, eu não vi. Não significa que não tenha, tá certo? Mas não cai com frequência. Isso aí eu posso falar com segurança. Aí vamos lá. Aí temos também a norma penal em branco imprópria. Vai ter muito próprio, impróprio, material formal. É cheio no direito penal isso aí. A própria, ela é conhecida como heterogênea, tem a fonte normativa diversa, lei criada pelo legislativo e a definição do que é droga pelo Poder Executivo. Já a norma penal em branco imprópria, e é conhecida por ser em sentido amplo ou homogênea, homogêneo já pensa igual, juntou, homogêneo, entendeu a química do negócio? Então, o complemento normativo, neste caso, emana do próprio legislador, ou seja, da mesma fonte de produção normativa. O complemento poderá ser encontrado no próprio diploma legal ou em diploma legal diverso. E assim surgem mais divisões envolvendo essa norma penal em branco imprópria. Tem a norma penal em branco imprópria homovitelina, onde o complemento ele emana da mesma instância legislativa. Exemplo,
O artigo 312 do Código Penal trata do crime de peculato, conduta praticada por funcionário público. O conceito de funcionário público está positivado em outro artigo, mais precisamente no artigo 327, também no Código Penal. Tem também a norma penal em branco imprópria heterovitelina. O complemento da norma emana de instância legislativa diversa. Exemplo, o artigo 236 do Código Penal depende de complemento encontrado no Código Civil, instância legislativa diversa. A definição de impedimento é encontrada em diploma legal distinto, Código Civil. Essa norma penal em branco imprópria homovitelina, o complemento ele emana do próprio legislador, não tem executivo aqui, é o próprio legislador, tá certo? E ela pode ser homovitelina, eu lembro de igual, homovitelina, por exemplo, eu botei aqui o exemplo, né? O conceito de funcionário público. Tem vários crimes envolvendo aí a figura do funcionário público. E a definição do funcionário público, quem é que diz? O próprio Código Penal diz, dentro dele. O artigo 312 menciona e depois, 15 artigos depois, tem lá a definição, dentro do mesmo diploma, Código Penal. Já a heterovitelina é quando a definição está em outro dispositivo. Tem ali o artigo 236 do Código Penal e a definição do impedimento, no caso, está lá no Código Civil, que é um diploma legal diferente. Professor, é só isso, norma penal em branco. Tem mais uma coisinha. Ó, eu até coloquei aqui, ó. Ainda bem que esse assunto cai quase nunca. Assunto chato. É muito chato esse assunto, eu acho chato. Para finalizar o assunto da norma penal em branco, também existe a norma penal em branco ao revés ou invertida. Professora, meu Deus do céu, invertida é o que? É o Strange Things, né? Que tem a série, né? O mundo invertido. Tem nada a ver com a série, não. Na norma penal em branco ao revés, o complemento refere-se à sanção. Preceito secundário, não ao conteúdo proibitivo. Preceito primário. Professora, como assim? Existe essa lei aqui, pessoal, que trata do crime de genocídio. E ela não cuidou diretamente da pena, fazendo expressa referência a outras leis no que diz respeito a esse aspecto. Como assim, professora? Tem um comportamento nessa lei aqui, que é o crime de genocídio, só que dentro dela não tem a punição para esse negócio aqui? Não, não tem. A punição está em outros diplomas legais. Você vai ter que ver outras normas, está lá mencionado, não lembro quais são as normas, eu acho que tem que o Código Penal também, que vai dizer qual é a punição para esses comportamentos aí. Meu Deus, professora, que nada a ver. Mas eu acho nada a ver também, mas é assim. E por último, tem a norma penal em branco ao quadrado. Meu Deus do céu. Neste caso, a norma penal em branco, a norma penal, requer um complemento que, por sua vez, deve também ser integrado por outra norma. É o caso, eu coloquei aqui um exemplo. Nesse caso aqui, pessoal, o complemento dessa norma, ele depende de outra norma. Que depende de outra norma. É ao quadrado. Basicamente isso aí. Resumindo, essa norma penal em branco ao quadrado, é um complemento que precisa de um complemento. Basicamente isso. Se as outras não caem, imagine essa daqui. E aí o personagem, o Isaac, ele disse que vai descansar, porque amanhã ele precisa estudar ainda mais. Inclusive, nas próximas páginas, nós conheceremos um outro personagem, que é o Carlos. Um deles dois vão trabalhar aí a questão da lei penal no tempo. Só que antes de ir para a lei penal no tempo, tem o resto dos princípios. É aqui que voltamos para os princípios. Aí o Isaac, ele acordou tarde, que ele dormiu tarde. Ele fala que ele brinca aqui que o Carlos vai matar ele, que ele está atrasado. Ele fala que acordou tarde, que não vai tomar banho. Aí ele fica assustado com tudo que ele estudou ontem e ainda não concluiu os princípios. Aí ele fala que vai levar a HQ para casa do Carlos, se bem que não precisa, que ele tem todas. Aí ele fala que precisa aproveitar a semana sem aulas para estudar para o concurso da PM, ele quer ser policial militar. E aí aqui nessa parte, ele já adentra em outro princípio. Agora o princípio da ofensividade ou lesividade. Esse é bem tranquilão também, pessoal. Ele exige que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Acabou-se. Professor, é isso? É isso. Tem que ter uma lesão ou pelo menos coloca o bem jurídico em perigo para que possa ter aí uma possível punição. Professor, esses princípios são tudo muito parecidos. É exatamente nisso que a banca cobra, em você saber diferenciar. É por isso que o banco de questões é muito importante. Inclusive, eu estou gravando várias questões de princípios de direito penal que eu vou disponibilizar já essa semana, tanto na plataforma como no nosso canal, no meu canal do YouTube. Aí vem, o próximo princípio é o da dignidade da pessoa humana. Esse também é bem tranquilo, pessoal. A ninguém pode ser imposta pena ofensiva à dignidade da pessoa humana, vedando-se punição indigna, cruel, desumana ou degradante. O Estado não pode fazer que nem antigamente. O cara cometia um crime, aí ele ia ser torturado, ia ser apedrejado no meio da rua, ia ser degolado, tudo que você imaginar de barbaridade. Hoje em dia isso não pode. Isso é considerado uma punição indigna, cruel, desumana, degradante.
Até em nações que têm a pena de morte, existe até um protocolo para que ela seja realizada, tá certo? Não pode ser feito com barbaridade e tudo mais. Só que isso aí estamos falando do aspecto teórico da coisa. Sabemos que no aspecto concreto, no aspecto real da coisa, principalmente diante de situações envolvendo guerra, a conversa é diferente. Mas nós precisamos saber do assunto do ponto de vista do concurso público e não do ponto de vista da realidade em que vivemos, tá bom? Então vamos lá. Cadê aqui? Mais um princípio, isso aqui cai muito também, tá, pessoal? Esse princípio aqui, ó, da individualização da pena. Ele é previsto na Constituição Federal. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social, alternativa, suspensão ou interdição de direitos. O indivíduo, pessoal, quando ele comete um crime, imagina que ele comete junto com outras pessoas, independentemente deles terem feito a mesma coisa, o mesmo crime, nesse caso é melhor falando assim, cada um vai ter sua pena, porque cada um tem o seu nível de culpa. É aí que entra a individualização da pena. Se eu fui cometer um furto com um fulano, um roubo, e o fulano ficou, por exemplo, aguardando no carro para me levar em fuga, e eu entrei, eu fiz o assalto, eu agredi, vamos supor que eu cometi outros crimes lá dentro, que eu causei algum tipo de dano maior, por mais que tenhamos inicialmente iniciado o mesmo crime, tivemos a mesma ideia de cometer o mesmo crime, nossas penas serão diferentes. Porque o meu nível de culpa, o que eu fiz foi uma coisa, e o cara que estava me esperando no carro para fugir fez outra coisa. Ele pode até ser considerado nem um coautor, e sim um partícipe. Vai depender muito do contexto da coisa, do grau de participação dele, tá certo? E isso aí é assunto para concurso de pessoas, lá na frente, tá certo? Aí ele fala aqui, ó, ele garante que a pena seja ajustada à particularidade de cada caso, de cada condenado. Cada caso é um caso. Cada condenado é um condenado. Por isso tem gente, fulano matou e teve tal pena. Fulano também matou e não teve a mesma pena do outro. Muitas coisas são levadas em consideração. Muitas coisas. Tá certo? Não existe um padrão no que diz respeito à aplicação da pena para um crime específico. Se todo cara que cometeu homicídio, ele vai sempre receber pena X. Não. A pena ela oscila. Tanto que quando você vai olhar as punições dos crimes, tem lá a pena mínima e a pena máxima. Ela vai oscilar dentro daquilo ali. Só que isso aí já é dosimetria da pena, já é outros 500 também. Já é outro assunto. E aí temos aqui, por último, o princípio da vedação do bis in idem. Bis in idem significa duas vezes pelo mesmo. O princípio da vedação do bis in idem proíbe que uma pessoa seja punida duas vezes pelo mesmo fato. Em outras palavras, o mesmo fato não pode gerar dupla punição ou dupla valoração negativa. Esse princípio não está previsto, tá? Expressamente, ele não está previsto expressamente, mas sim no Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. Aí o personagem, ele fala aqui, eu terminei os princípios e agora cadê o Carlos? Aí esse aqui é o outro personagem. E pra galera do YouTube, nossa aula acaba aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like e em breve teremos mais aulas envolvendo aqui a HQ de Direito Penal. Valeu!